curiosidades aleatórias. A formiga-panda é uma espécie de formiga que foi descoberta recentemente e recebeu esse nome devido à sua coloração preta e branca, semelhante ao panda. O som viaja mais rápido na água do que no ar, a uma velocidade de cerca de 1.480 metros por segundo na água, em comparação com aproximadamente 343 metros por segundo no ar. A girafa é o mamífero terrestre mais alto do mundo, com pescoços que podem atingir até 6 metros de comprimento. O Brasil é o maior produtor mundial de café, responsável por cerca de 1/3 da produção global. Os pinguins são conhecidos por serem aves que não voam, mas são excelentes nadadores. Algumas espécies de pinguins podem nadar a velocidades de até 40 km por hora. 3 curiosidades que talvez você não saiba. Você sabia que o mel é o único alimento que não estraga? Arqueólogos encontraram potes de mel em tumbas egípcias com mais de 3.000 anos que ainda estavam comestíveis. Você sabia que a Grande Muralha da China não é visível da Lua? Essa é uma crença popular, mas astronautas que estiveram na Lua confirmam que não conseguem ver a muralha a olho nu do espaço. Você sabia que um raio é 5 vezes mais quente que a superfície do Sol? Isso torna os raios extremamente perigosos e mortais. Algumas curiosidades que você provavelmente não sabia. Você sabia que o maior deserto do mundo não é o Saara, mas sim a Antártica? Com apenas uma média de 2 centímetros de precipitação anual, é um dos lugares mais secos da Terra. Você sabia que o som não pode viajar no vácuo do espaço? Isso significa que astronautas na Lua ou em órbita não podem ouvir nada do espaço exterior. Você sabia que a Grande Muralha da China não é visível da Lua? Essa é uma crença comum, mas os astronautas que estiveram na Lua confirmaram que não conseguem vê-la a olho nu. Você sabia que uma colher de chá de uma estrela de nêutrons pesaria mais de 1 bilhão de toneladas na Terra? Essas estrelas ultradensas são incrivelmente pesadas. Você sabia que o cheiro da Lua é semelhante ao de pólvora? Os astronautas que caminharam na Lua descreveram o odor lunar dessa forma. 5 curiosidades sobre o espaço. 1 vasto vazio. O espaço é praticamente um vácuo, com muito poucas partículas de matéria por metro cúbico. Isso significa que não há ar para respirar, o que torna a exploração espacial extremamente desafiadora. 2 tamanho incompreensível. O universo é incrivelmente vasto. A Via Láctea, nossa galáxia, tem cerca de 100 bilhões de estrelas, e estima-se que haja mais de 2 trilhões de galáxias no universo observável. 3 viagem no tempo. Quando olhamos para o espaço, estamos, na verdade, olhando para o passado. Isso ocorre porque a luz leva tempo para viajar até nós. Portanto, quando vemos uma estrela, estamos vendo como ela era no passado, não no presente. 4 buracos negros. Os buracos negros são regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração. Eles permanecem envoltos em mistério e intrigam os cientistas. 5 Marte habitável. Na pesquisa sugere que Marte pode ter tido condições habitáveis no passado, incluindo água líquida em sua superfície. A busca por evidências de vida passada ou presente em Marte é uma missão importante da exploração espacial. 4 curiosidades que talvez você não conheça. Você sabia que o olho humano é capaz de distinguir mais de 10 milhões de cores diferentes? No entanto, nosso cérebro ainda categoriza a maioria delas em grupos. Você sabia que a Antártica é o lugar mais ventoso, frio e seco da Terra? Às vezes, as temperaturas podem cair para menos 80 graus Celsius e a umidade do ar é extremamente baixa. Você sabia que as baleias azuis são os maiores animais que já existiram na Terra? Elas podem atingir até 30 metros de comprimento e pesar tanto quanto 200 toneladas. Você sabia que os golfinhos têm nomes próprios? Cada golfinho tem um assobio de assinatura exclusivo que é usado para se identificar uns aos outros. Algumas curiosidades sobre criaturas mitológicas. Você sabia que o unicórnio, apesar de ser um símbolo de pureza e graça, era originalmente descrito na mitologia grega como um animal feroz com corpo de cavalo e chifre? Você sabia que o dragão chinês é frequentemente associado à sorte e à prosperidade, ao contrário do dragão europeu, que geralmente é visto como uma ameaça? Você sabia que a fênix, na mitologia egípcia, era conhecida como Benub e era associada à renovação, ressurreição e o nascer do sol? Você sabia que a sereia é uma criatura mitológica que aparece em várias culturas ao redor do mundo, incluindo a grega, a romana e a nórdica? Você sabia que o Minotauro, da mitologia grega, era o resultado de uma união entre a rainha Pasífae e um touro, e foi mantido no labirinto de Creta? Você sabia que o Kraken,
frequentemente associado à mitologia nórdica, era descrito como uma criatura marinha gigantesca que afundava navios com seus tentáculos. Curiosidades sobre galáxias. 1. Você sabia que existem mais de 100 bilhões de galáxias no universo observável? Cada uma delas pode conter bilhões de estrelas e sistemas solares. 2. Você sabia que nossa própria galáxia, a Via Láctea, tem um diâmetro de aproximadamente 100 mil anos-luz e contém entre 200 e 400 bilhões de estrelas? 3. Você sabia que a galáxia de Andrômeda, a galáxia mais próxima da Via Láctea, está se aproximando de nós a uma taxa de cerca de 110 km por segundo? Daqui a bilhões de anos, ela poderá colidir com a nossa galáxia. 4. Você sabia que a luz de galáxias distantes que observamos hoje pode ter viajado bilhões de anos para alcançar nossos telescópios? Isso significa que estamos vendo essas galáxias como eram no passado distante. 5. Você sabia que a maior galáxia conhecida, IC 1101, é tão grande que poderia abrigar bilhões de galáxias do tamanho da Via Láctea em seu interior? As profissões mais incomuns do mundo. Você sabia que existe uma profissão chamada avaliador de sorvete? Esses profissionais são especializados em degustar sorvetes e determinar sua qualidade e sabor antes de serem lançados no mercado. Você sabia que há apanhadores de cobras na Índia? Eles são encarregados de capturar cobras venenosas que se infiltram em áreas urbanas e devolvê-las com segurança à natureza. Você sabia que existem caçadores de tempestades? Eles viajam para áreas propensas a tempestades para estudar e coletar dados sobre tornados e tempestades severas. Você sabia que há degustadores de água que provam e avaliam diferentes fontes de água para garantir sua qualidade e pureza? Algumas curiosidades sobre o lobisomem. Você sabia que o lobisomem é frequentemente retratado como um ser solitário, excluído da sociedade devido à sua maldição, o que reflete temas de isolamento e alienação na lenda? Você sabia que a palavra lobisomem tem origens na língua portuguesa e é uma junção de lobo e homem, refletindo a transformação da lenda? Você sabia que em algumas versões da lenda, a transformação do humano em lobisomem ocorre não apenas na lua cheia, mas também em outras fases da lua, dependendo da tradição local? Você sabia que a ideia de que a prata é uma fraqueza dos lobisomens, muitas vezes retratada em filmes, é uma inovação relativamente recente na mitologia e não faz parte das versões originais da lenda? Você sabia que a lenda do lobisomem muitas vezes simboliza a dualidade humana e a luta entre a civilização e a besta interior? Curiosidade sobre a Segunda Guerra. Você sabia que durante a Segunda Guerra Mundial, os britânicos embarcaram em um projeto altamente secreto conhecido como Projeto Pigeon, uma ideia notavelmente peculiar destinada a melhorar suas táticas de guerra? O conceito por trás do projeto era treinar pombos para atuarem como mísseis guiados. Nesse projeto bizarro, os pombos seriam encarregados de pilotar pequenas aeronaves, cada uma equipada com sensores e um sistema de direcionamento. A ideia principal era que os pombos, conhecidos por sua habilidade de navegação, seriam os pilotos dessas aeronaves, levando-as até os alvos inimigos. O sistema de direcionamento funcionaria quando o pombo bicasse uma imagem de alvo na tela à sua frente. Embora possa parecer um enredo saído de uma história de ficção científica, o Projeto Pigeon foi uma iniciativa real e séria durante a guerra. No entanto, nunca foi implementado em combate devido ao sucesso no desenvolvimento de sistemas de orientação mais avançados, como os mísseis guiados tradicionais. Alguns mistérios não resolvidos do Egito. Construção das pirâmides. A construção das grandes pirâmides de Gizé, particularmente a Grande Pirâmide de Quéops, continua sendo um mistério. Como os egípcios antigos conseguiram erguer essas enormes estruturas de pedra com tanta precisão, dadas as tecnologias limitadas da época, ainda é objeto de debate. Túmulo de Cleópatra em Marco Antônio. Os túmulos de Cleópatra em Marco Antônio nunca foram encontrados. Após suas mortes, seus corpos foram enterrados secretamente, e a localização exata de seus túmulos permanece desconhecida. Desaparecimento da rainha Nefertiti. A rainha Nefertiti, esposa de Akenaton, desapareceu dos registros históricos depois de seu reinado. Não se sabe ao certo o que aconteceu com ela ou onde foi enterrada. Hieróglifos do Dendera. O templo de Dendera contém um enigma interessante conhecido como Lâmpada de Dendera. Algumas inscrições parecem representar uma lâmpada elétrica ou um gerador elétrico, o que levou a especulações sobre a tecnologia dos antigos egípcios. Curiosidades aleatórias. Abelhas dançarinas. As abelhas melíferas têm uma forma única de comunicação. Elas realizam uma dança especial chamada Dança das Abelhas para informar outras abelhas sobre a localização de fontes de néctar e pólen. Monte Everest crescente.
O Monte Everest é a montanha mais alta do mundo, continua a crescer cerca de 4 milímetros por ano devido ao movimento das placas tectônicas, fazendo com que a altura varie ligeiramente ao longo do tempo. Platípus venenoso. O ornitorrinco, um mamífero monotreme australiano, é uma das poucas espécies de mamíferos que põem ovos. Além disso, os machos têm esporões venenosos nas patas traseiras. Lua em recuo. A Lua está gradualmente se afastando da Terra a uma taxa de cerca de 3,8 centímetros por ano. Isso significa que no passado, a Lua estava mais próxima da Terra do que está hoje. Cores de dinossauros. Embora não possamos ter certeza das cores exatas dos dinossauros, a descoberta de fósseis com penas preservadas indicou que alguns dinossauros, como Archaeopteryx, provavelmente tinham penas com cores semelhantes às aves modernas.